Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. E eu quero agradecer a todos vocês inscritos no canal, vocês que compartilham, comentam. Muito obrigada, principalmente aos membros. Muito obrigada, porque juntos vocês me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Bom, o tema de hoje é um tema que eu já trouxe aqui várias vezes, mas sempre cada história é única. E eu deixo esse alerta no começo do vídeo, porque se você não tá se sentindo bem, tá em uma fase que qualquer conteúdo, alguma coisa pode ser algum sintoma de alerta, gatilho, por favor, prefira não assistir a entrevista, busque ajuda, ligue no CVV 188 e não fique sozinho. Além de não ficar sozinho, procure a ajuda de um amigo, da família, de um profissional, um psicólogo. Não esteja e não fique sozinho, eu tô torcendo pela sua recuperação. Bom, hoje eu converso, sobre suicídio infantil propriamente. E eu confesso que quando eu recebi as fotos da Beatriz, eu vi a foto dela e eu pensei, nossa, não acredito. Realmente não acredito. E vocês, quando vê essas fotos, também provavelmente não vão acreditar, mas a Beatriz, ela foi vítima de suicídio aos 13 anos de idade. Hoje eu converso com o pai, Carlos, e com a mãe, Cíntia. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu sei que é um tema que dói, principalmente de uma filha, né? Que é uma dor que não acaba. Não é uma doença, não tem cura. E por suicídio, eu acredito que o luto é ainda mais doloroso. Mas eu quero entender e todo mundo quer conhecer um pouquinho mais da Beatriz também. E eu quero saber, Cíntia, como é que ela entrou na sua vida quando você descobriu que estava grávida dessa menina? Boa noite. Então, a gente já desejava muito, né? A gente já estava tentando essa gravidez, só que 6 meses antes eu engravidei e só que foi uma gravidez tubária. E aí eu quase parti dessa vez. Tive que fazer uma cirurgia, quase morri. Aí me recuperei 6 meses depois, a gente conseguiu e eu engravidei da Beatriz. Então, assim, foi um sonho de vida ela. Ela foi muito desejada. E Carlos, quando você soube que seria pai de uma menina, então, como é que você ficou? Ah, mudou minha vida, né? Era tudo que eu queria. E dizem que menina, né, principalmente quando criança, é mais apegada ao pai, né, ao menino mais a mãe, tudo ao sexo oposto, né? E como era pra ti ver até a sua filha crescendo ali, pequena, ela era bem apegada a ti? Era, mas era muito puxa-saco da mãe. Era? Olha. Mas se juntavam as duas contra mim. E como é que foi a decisão do nome Beatriz? Vai da Cíntia. Então, eu queria muito um nome que não tivesse apelido. Eu errei, né? Porque no início, até uns 2, 3 anos, eu ensinava para ela não deixar ninguém chamar de Bia. E ela brigava mesmo. Ela ia para a escolinha, quando chamava ela de Bia, ela virava um furacão, né? Ela falava: Meu nome não é Bia, é Beatriz. Mas aí depois eu relaxei, porque todo mundo já chamava, mas ninguém da família Ninguém da chama ela de família Bia. nunca conseguiu chamá-la de Nem os Bia. avós, tia, gente. Bia para mim é outra pessoa, mas fora de casa ela era Bia. Mas a decisão do nome foi sua. É, E eu tinha algum discuti muito. significado? Era um sonho colocar uma filha com o nome Beatriz? Eu acho Beatriz muito linda. Fora os significados que tem, mas assim, é um nome lindo demais. É lindo mesmo. E a Beatriz, na infância, como ela era? Como ela, eu falo era, né? Mas Beatriz, de 13 anos, eu vou tratar ela como presente, viu? Mas na infância, me diz como essa menina brincava, o que que ela gostava. Ela, desde pequena, ela fez muitas atividades, né, durante a vida dela. A vida dela foi curta, mas foi muito intensa. Então, aos 2 anos, mais ou menos, ela já foi para uma creche, né? Porque eu trabalhava junto com meu esposo, que a gente trabalha juntos. E aí ela ficava na creche, era super popular na escola, sempre foi, desde pequenininha até 13 anos. E ela sempre foi muito popular, E muito líder. falante, E líder. muito líder.
Aí arrumava confusão, arrumava briga com os coleguinhas, porque ela queria mandar em tudo, queria mandar nas brincadeiras. E ela era muito falatória, muito popular, ela era muito comunicativa, não tinha nada de timidez, muito pelo contrário. Ela era muito espivitada. Isso ela puxou de mim. É, E eu vocês também. moram onde no Rio mesmo? Na, é Jacarepaguá. Sempre moraram aí, a infância dela também foi aí. Praticamente, né? Praticamente aqui. Sim. E Carlos, quando você até lembra da infância, dos aniversários, teve algum que te marcou? Todos, todos. É, desculpa. Não precisa pedir desculpa. A Beatriz era tudo, né? Ela é tudo na minha vida ainda. Então, cada parte da casa, do quarto dela, da nossa loja, tudo tem a Beatriz. Então, assim, não tem como dizer, uma coisa marcou tudo. A Beatriz sempre foi muito intensa. Tudo que ela fazia era com intensidade. Ela viveu muito. Era uma menina muito iluminada. Ela, onde chegava, ela sempre foi o centro das atenções, né? Até na família, com as primas, ela era a caçula das primas, mas ela que mandava em todo mundo. Até na prima com 18 anos ela mandava. Então ela que comandava tudo, então assim, mandava em mim, né, junto com a mãe, e era o xodó da família inteira. Até até os 13 anos dela, minha mãe dava comida na boca para ela. Ela parecia um bebê. Aí eu brigava, né? Beatriz, você já está muito grande para comer na rua. A minha avó é que quer dar. Era nada, ela que pedia, sabe? E assim, sempre foi ao mesmo tempo muito avançada para o tempo dela, né? Porque ela era muito inteligente, ela conversava sobre tudo, me falava quando estava gostando de alguma amiguinha na escola, minhas pernas tremiam, mas ela sempre falou. E ao mesmo tempo, ela era aquela criançona, que quando queria colo, vinha pro colo, pedia colo sem vergonha nenhuma, sabe? E era assim, sempre foi nosso bebezão. Era Era a realização mesmo de um sonho, ter a Beatriz. A Beatriz foi um sonho que a gente realizou. Os seus pais, tanto os seus quanto da Cintia, eles moram perto? Hoje, todos moram no mesmo condomínio. Meu pai já é falecido, mas meu pai curtiu muito a Beatriz, Ele né? morreu 2 anos antes. 2 anos antes. Então, tem 6 anos que meu pai partiu e os pais dela, todos dois, são vivos, moram aqui no mesmo condomínio. Minha mãe também hoje veio morar aqui no condomínio, já tem um tempo. Então, assim, ela foi bem participativa. Os avós sempre participaram muito da vida da Beatriz. E a Beatriz era muito apegada a seu pai também? Muito. Ao meu pai, então, que fazia todas as vontades dela, né? Né? Quando ele quebrou o braço, ela fez questão de escrever todas as declarações de amor. Eu te amo, vovô, não se machuca mais. Ela escreveu tudo no dia seguinte. É. E quando seu pai se foi também foi um choque para ela. Sim, sim. Apesar dela ter acompanhado, né, o processo, né, que eu perdi meu pai para o câncer, foram 3 meses de luta desde que a gente descobriu. Foi muito rápido. Foi muito rápido e, ao mesmo tempo, assim, ela participou o tempo todo. Ela viu, cuidava dele, ajudava a cuidar. A Beatriz, ela sempre foi muito espiritualista, assim, nessa questão de morte. Teve uma tia do Carlos, quando faleceu, ela foi até no velório, né? E ela olhou para ali, para a tia dele e falou: ó, ela não está mais aí. Então, assim, ela tinha uma espiritualidade grande, ela acreditava em outras vidas, ela tinha uma mente bem evoluída nesse sentido. E A gente, Cintia, a pode gente falar. dizia que ela era um espírito velho, Era, porque a com certeza. Beatriz, ela falava algumas coisas assim que não era uma coisa de uma criança de 10 anos, 11 anos, 9. Ela era muito à frente do tempo dela. E Cíntia, tem algo específico que ela gostava, assim, de brincar?
Ela gostava de bicicleta? O que que ela gostava, assim, de fazer? Não, Você falou a única coisa que ela nunca gostou. não gostava de Ela, a bicicleta. gente deu bicicleta, botou rodinha, tirou rodinha, mas ela odiava bicicleta. Ela gostava de patins. Muito. Vivia com patins. Patins era tudo para ela. E Bola, gostava de jogar bola com ela os jogava meninos. lá na escola, É, jogava muito futebol, que ela falou que gostava. E ela era meio bruta, né? Assim, é, nas brincadeiras, tudo com os demais. colegas. Mas ela brincava bastante. Ela tinha sempre aquela questão de. Ela mudava muito de humor, de uma hora para outra. Ela uma hora estava eufórica, brincando com todo mundo, de repente ela aparecia em casa empurrada, dizendo que brigou com todo mundo, que todo mundo é chato. Aí daqui a pouco estavam de bem de novo. Aí entrava em casa cheio de criança para fazer cineminha, daqui a pouco brigava de novo. Ela era assim, ela era muito explosiva. E Cíntia, você percebeu mudança assim da. Ela estava ainda na fase de criança, né? Começo da adolescência, mas tinha muito da criança, ao mesmo tempo o espírito de, Velhinha, né? de velhinha. De uma Mas velhinha mesmo. você percebeu essa mudança até de comportamento? Porque acontece mesmo, né? É, assim, ela teve o comportamento de qualquer adolescente de hoje em dia. Querer ficar mais no quarto, querer ficar mais no celular, né? E ficar um pouco mais na dela, mas assim, nada que fizesse a gente acreditar que algo estava acontecendo. Assim, para a gente É, não não tinha tinha nenhum sinal sinal. Nenhum de nada. sinal. Até porque Ela, vocês conversavam bastante com ela com você, assim. ela tinha total abertura, quando ela queria falar alguma coisa, ela falava, não tinha medo de falar. Então, assim, a gente ficou procurando sinais, mas coisa normal de Ela não adolescente. dava sinais e os últimos 15 dias dela, a prima da Cíntia veio de Natal, né? Que a gente convidou ela para vir conhecer o Rio, ela e o sobrinho. A Beatriz chamava ela de Maninha, que ela é de Natal, do Rio Grande do Norte. E o Guga era como se fosse o irmão gêmeo dela, que ela dizia. Então, assim, a Carol é psicóloga. Ela mesma falou, primos, a Beatriz não tinha nenhum sinal de depressão, não tinha sinal de nada. Ela não tinha marcas de mutilação, porque É, depois que nós soubemos que ela levava esparadrapo para a escola, para band-aid fingir que se cortava. e colocava band-aid nos pulsos para mostrar para os amigos que ela, como se ela estivesse se cortando, né? Se mutilando. Mas ela não fazia nada disso. Ela só andava de baby doll em casa, sem roupa para cima e para baixo. Então, Tomava banho com a Cíntia eu, na mesma semana, eu dei o último banho nela, a gente no tomava dia, banho junto. no dia. E ela não tinha nenhum sinal, nem visível, nem de comportamento, comportamento de adolescente, de jovem normal. E como é que era a rotina em casa? Conta pra mim um dia, assim, que ela ia pra escola, como é que É, era o de dia, o manhã? dia que ela se foi um dia completamente normal. Normal. Mas ela fez tudo como se fosse uma despedida para ela, né? Foi um dia normal. Eu acordei ela, arrumei, como sempre, eu arrumava ela deitada na cama, colocava o uniforme dela, dava o café da manhã dela na cama, ia para a escola, aí a Cíntia Eu fui para a buscava, escola com ela, levei, depois eu busquei, depois viemos para saíram, casa. saíram, Não, a gente almoçou em casa. almoçou, veio para casa, ela pediu para fazer a comida que ela mais gostava, pediu para dar banho nela, Qual era a comida que ela mais gostava? Sobremão, com batata palha. Toda comida para ela tinha que ter uma batata palha em cima. Aí ela comeu muito bem, tomou banho, lavou o cabelo, fez tudo normal, tudo, tudo, e tudo. sempre, assim, jantava no quarto dela. Ela gostava de jantar no quarto. Eu sei que tá errado, né? Que muita gente vai falar, ah, não pode isso, mas eu e ele também, Adolescente também, né? É, mas eu e ele também não temos hábito de comer à mesa, né? A gente não tem hábito. Então, acabou que ficou essa rotina meio não muito, é, como vou dizer assim, convencional. não muito certa, mas Ah, mas isso a não gente influenciava. não A via cada nada. família tem o seu jeito, né? Sim, É. sim. E aí E, foi isso. e aí ela E, jantou e naquele vocês tinham dia. alguma até da escola? Nunca ligavam pra você para falarem alguma coisa? Como é que eram as notas dela? Tudo certinho?
Então, há uns 2 anos, mais ou menos com 11 anos, ela teve uma queda muito brusca de nota, porque ela sempre tirava nota boa e de repente caiu. Aí eu procurei um neuropediatra e aí ele diagnosticou ela com TDAH. Desde então ela começou a tomar Ritalina e assim, os estudos dela melhoraram muito com a Ritalina. Só que como era Maria era de primeira viagem, eu não sabia que teria que fazer outras terapias e mandar psicólogo, psiquiatra, toda essa questão. Eu achava que só a Ritalina resolveria, Que era né? só falta de atenção mesmo É, dela. eu achava que era só isso, mas não era assim. Depois, parando para analisar, a Beatriz, com essa questão do humor dela, que era desde pequenininha, ela tinha esses rompantes de uma hora tá super feliz e outra hora ela estava brava, a gente até chamava ela de docinho azedo, desde pequenininha. Ah, o nosso docinho azedo. Então, assim, como a gente cresceu com ela tendo esse comportamento, para a gente era da Normal. personalidade dela, normal. E a questão das notas, ela tomou a Ritalina, melhorou as notas. Então a gente achou que tivesse Até resolvido o com o problema. medicamento, ele tinha efeitos que vocês percebiam ou foi tranquilo para ela? Não, teve o efeito bom na Uhum. questão de concentração, né? Que ela, para fazer um trabalhinho de casa, levava 2, 3 horas. E aí, com o remédio, ela conseguiu, né, focar mais nos estudos. Só que a gente não sabia que teria outras coisas por trás. E talvez ela tivesse um borderline não diagnosticado, alguma coisa assim, mas isso a gente só foi aprendendo com a dor, né, com a vida. Antes disso, a gente não tinha informação nenhuma sobre isso. E vocês estavam até falando do dia da despedida. Ela foi para a escola, e aí voltou da escola tudo normal. Tudo normal. Normal, almoçou, A tomou gente banho. jantou, né? Ela jantou, comeu a comida toda, raspou o prato de estrogonofe. O final, assim, foi Lá para umas 10 10. para as 11, eu falei, Beatriz, vai escovar seu dente para dormir, que ela tinha hábito de dormir um pouquinho tarde. Ela saiu do quarto com o prato dela, né? Aí eu falei, coloca lá na pia que o papai vai lavar. E a Cíntia estava lá na cozinha, estendendo roupa. Aí ela botou o prato lá e falei, deixa que o papai lava, porque eu já tinha lavado a louça. Aí eu estava sentado no sofá, ela passou, eu falei, filha, vai lá escovar o dente que já está quase na hora de dormir, que a Cíntia já tinha falado. Aí ela entrou no banheiro dela, escovou o dente, quando ela saiu, né, que eu sentado de frente, aí eu abri os braços, eu falei assim, filha, vem cá dar um abraço no papai. Aí ela veio, aquele jeito dela, né, que às vezes quando ela não queria abraçar, ela fazia assim, né, só chegava perto. Aí eu abracei ela, aí deitei no sofá assim com ela, comecei a dar beijo nela. Falei, papai te ama tanto, você tá tão cheirosa. Aí ela falou assim, minha mãe me deu banho, lavou meu cabelo. Aí, aquilo ali foi a despedida, foi o último abraço. Ela entrou no quarto. 2 minutos depois, um barulho, eu não ouvi. A Cintia ouviu, mas achou que fosse nada, né? Aí a minha mãe mora no terceiro andar, na nossa direção, né? Na mesma coluna. E minha irmã fazendo trabalho no quarto dela, ouviu o barulho e foi olhar na janela. Quando minha irmã olhou na janela, era ela lá embaixo. Oh, meu Deus. Aí ela começou a gritar. Aí a Cintia veio correndo da área, só gritando, Beatriz, a Beatriz. E eu só desci as escadas correndo, eu não lembro. Eu desci ainda, ela estava lá embaixo. Eu peguei na mão dela, ela apertou minha mão. E eu só disse, né? O papai te ama tanto, filha. O papai vai cuidar de você. Mas não tinha mais ali o que fazer. Era só esperar o bombeiro chegar e eu ainda ajudei a colocá-la na maca, né? E assim, ali acabou. Acabou a nossa vida ali. E Foi. Cíntia, você chegou aí também com ele na ambulância? Você. Não, ela foi antes. Ela entrou em choque e aí a nossa vizinha, porque desceu o prédio todo, né? Todos desceram. Aí a nossa vizinha levou ela, porque ela estava em choque, levou ela na frente. Ela foi para o hospital. Quando eu cheguei lá, ela estava sedada.
a Cíntia, mas ainda estava lúcida, né? Aí quando eu liguei pro meu irmão mais velho, que é o padrinho dela, falei com o meu outro irmão, o meu melhor amigo, liguei para eles, todo mundo veio na mesma hora, aí o nosso vizinho me botou dentro do carro e me levou. Nós fomos atrás da ambulância. Só que quando a gente chegou lá, a tenente bombeiro já, ela veio e falou, pai, olha, a gente tentou de tudo, mas ali eu já sabia, né, que o que ia acontecer, né? Já era de esperar, porque como ela caiu do sétimo andar, né? E aí eu só pedi para ver, eu queria ver. Aí o médico não queria deixar, ele me pediu, ele falou, não, eu só deixo você ver se você deixar eu te dar um calmante. Eu dei os dois braços assim, aí eles me deram uma injeção, mas no estado que a gente fica na hora, né? Aí eu só olhei lá minha filha, dei um beijo nela e fui cuidar da Cíntia. Só isso. Aí o meu irmão ligou, meu outro irmão que ficou aqui no condomínio, ele falou, Carlos, a polícia civil chegou, né? Que tem que vir a polícia civil, ver a polícia militar. Eles acharam um bilhete, uma carta da Beatriz na cama. A perita, né? Que ela pediu para vir no apartamento. Aí meu irmão subiu com ela, com a minha prima. Aí subiu, e aí achou essa carta dela. Ela fez uma carta, não tem muito sentido, né? Só se despediu das Se vós, despediu da minha mãe, da mãe dela e de uma melhor a amiga melhor dela, amiga dela. da Aí, escola. aí tem a parte assim, é, na hora antes dela se jogar, 2 minutos antes, ela ligou não, ela estava Tá? conversando com a melhor amiga dela Pelo Discord. pelo Discord, dizendo que já tinha cortado a tela, já tinha feito a carta e que elas iam se encontrar em outra vida. E a amiga dela falando, Beatriz, você jurou para mim que não ia fazer isso. Então já tinha sido conversado isso com a amiga, Ela levou a carta de manhã para a escola, é, depois fiquei mostrou para os sabendo que ela amigos, Meu os Deus. mais próximos, mostrou e falou, olha, Esses pro- amigos também estavam no Discord ou não? sim, todos. todos. E muitos pais nem sabiam. Né? Isso depois do que aconteceu, que eu E ela, entrei em contato com vários pais para tentar entender o que tinha acontecido, porque a gente não tinha a mínima noção do que tinha acontecido. A gente buscando a resposta porque não tinha, né? Até hoje não tem resposta, mas eu liguei para vários pais, contei que estavam conversando no Discord, os filhos estavam com nomes fictícios, né? Nunca tinha foto. Aí teve uma mãe que falou: Não, meu filho não usa isso. Eu falei: Tá olha o lá. celular dele. E aí Aí tava lá. ela descobriu. E ela falou, você jurou para mim que não ia E fazer aí, isso. puxando as conversas lá atrás, ela já vinha mais ou menos desde março. Às vezes ela mandava para algum amigo escrevendo assim: Olha, se eu não voltar segunda-feira é porque vocês já sabem. E ela falou isso de manhã na escola. E, Mostrou a carta. ela chegou a receber alguma ameaça dentro do Discord? Vocês não. Não, Não, não. não. Os policiais, né? A Polícia Civil levou o celular dela e levou a carta para fazer a perícia, né? E eles conseguiram resgatar as mensagens que ela pagava. E nas mensagens ali não tinha assim nada de ameaça, só mesmo ela dizendo que ela e outras crianças, né, dizendo que queriam tirar a vida, só isso. Aí eles concluíram que, porque assim, eles fazem a investigação para saber, né, se existe maus tratos dentro de casa, se existe abuso, essas coisas pegaram como falo, testemunho dos moradores aqui, e todos eles falaram, não, a Beatriz, as crianças falavam para ela, Beatriz, a gente queria ter a tua vida, porque a Beatriz sempre teve liberdade dentro de um contexto, né? Assim, ela não é que podia fazer tudo, mas ela tinha liberdade com a gente. E tinha, fazia muita atividade, É, viajava, ia cinema, e era uma criança muito culta, fazia aula de canto, fazia lia, lia dança. muito, aprendeu, aprendeu inglês sozinho, aprendeu coreano sozinha.
espanhol, né? Ela não queria falar inglês de jeito nenhum. E a gente querendo colocar ela no curso de inglês, ela não queria. Depois ela começou a gostar do BTS, né? E aí começou a aprender inglês. Foi quando a gente colocou ela no curso de inglês, ela só tirava 10. Aí pediu um dicionário em português, coreano, que ela queria, e falava. Ela falava, mãe, se você souber o que diz essa letra dessa música, Ela ouvia as músicas em inglês e ela sabia o que estava falando. assistia filme em inglês, Filmes também ela já estava sem assistindo. legenda. Então, assim, quando ela queria uma coisa, ela fazia. Então, a Beatriz sempre teve uma vida muito, muito realmente boa. Ela fazia tudo que ela queria, né, de atividades, estava sempre ao cinema, teatro, lia muito livro. E ela nunca teve uma tentativa antes. Ela. Nunca, nunca. Nem Por se isso, importar também, né? por isso que foi assim uma surpresa para gente, né? Aconteceu um negócio desse, até hoje eu não acredito. Eu não acredito que foi a Beatriz que fez aquilo. Que a Mas Beatriz, eu até pergunto para vocês, porque o Discord, claro que tem pessoas boas lá que produzem conteúdo, de games, mas tem um mundo muito sombrio dentro do Discord, com panelinhas, enfim, com várias questões de influenciar também, uhum, principalmente crianças e adolescentes, a fazer esses tipos de atos, né? exato. Que os pais nem Na ver- conhecem, na porque. verdade, esse mundo eu conheci depois que ela se foi, que eu entrei no Sim. celular dela para vasculhar, e ela estava curtindo muitos vídeos no TikTok sobre suicídio. Inclusive, tem vídeos que simulam uma pessoa se jogando do prédio, aí tem barulho de ambulância, e tem um vídeo, é uma coisa horrorosa. E É muito pesado. aí você entra nos comentários, é pior ainda, porque você vê vários, assim, milhares de comentários de jovens combinando o dia que vão se matar, quando que vão se matar, como Como vão fazer, dizendo que descobriram uma maneira de morrer sem sentir muita dor. Então, assim, muitos também dizendo que tentaram e não tiveram a coragem. ou tem medo de tentar e ficar todo aleijado. E Tem numa menina que ainda está descobrindo o mundo, tá confusa, né, na vida, porque a vida é difícil para o adolescente, né? A tudo cabeça entra dele na tá. cabeça deles fácil, fácil. Essa questão desse vídeo, que eu vi muitos vídeos Uhum. ensinando a subir num prédio, fechar os olhos, contar até três e jogar, isso aí tem vários, muito. E Cintia, eu acho que até o TikTok é uma plataforma que, todas as redes sociais, né? Que eu acredito que tem culpa sim, por mais que não é eles que propriamente a empresa que posta, né? Mas tem que ter uma política mais séria, principalmente o Discord, que é um mundo muito sombrio. Eu espero também que a polícia investigue cada vez mais da Beatriz se houve incitação, porque realmente acontece, se teve fotos, alguma coisa, porque o Discord é realmente muito sombrio e geralmente as mesmas pessoas do Discord estão no TikTok também, que são essas pessoas que postam e vão por vários meios, né? Talvez ela também iniciou no Discord porque algum amigo convidou ela, é assim que acontece geralmente, né? Praticamente na escola, todos eles estão se comunicando pelo Discord. Nossa. Inclusive, os ataques nas escolas têm iniciado muito no Discord, então é um mundo muito difícil de investigar, né? Mas eu acredito que os pais às vezes não têm nenhum conhecimento do que está acontecendo. Vocês imaginam que sua filha Beatriz está ali no quarto, está em casa, está protegida e a gente não sabe que o perigo está dentro de casa, às vezes no celular, no computador. E eu entendo, Carlos, porque realmente não dá para acreditar, né? Não tem como, né? A família inteira, os amigos, assim, Não tem uma pessoa que convivia com ela, assim, da família, que chegasse para a gente e falasse, não, eu percebi que a Beatriz estava não, meio assim. não Ninguém. tinha. A Beatriz era a luz. Ela era muito A agitada, Beatriz muito. era uma criança alegre, esperta, ela sempre com espírito de liderança, sabe? As crianças queriam estar em volta dela. Ela nunca teve comportamento depressivo. Nunca, nunca, nunca teve. E eu acredito que o dia já tenha sido muito difícil de aguentar, mas os dias após é que é realmente que o luto bate.
Ah, a eu não saudade. tive lá. A Cíntia, ela não, praticamente os dois primeiros anos dela foi só lutando contra o TikTok, contra, Tentando ajudar as tentando pessoas. ajudar. Ela salvou muitas crianças. A gente tem mães que ligam para ela até hoje, e eu tive que pedir a ela até para ela poder largar um pouco e viver o Uhum. luto. Acabou que a gente não se tratou, não procurou Psicólogo, psicólogo, nada. A vida, não tomei medicamento durante muito tempo a vida foi se e encarregando de cuidar da gente. foi aos trancos e A barrancos. vida, os amigos, a família, porque sem o suporte da nossa família, a gente não estaria de pé aqui hoje, E sabe? ao mesmo tempo, você pode estar no momento do luto, a sua esposa em outro, né? Isso aí. Eu Isso vivo o também meu é bom. luto, ela vive o dela. O meu é com a loja, né? Que a gente tem uma loja de automóveis. E então, assim, tudo na loja me lembra a Beatriz. Então, me faz bem, Uhum. sabe? Os carrinhos, eu coleciono miniaturas de carrinho. Ela me ajudava a catalogar todos, arrumar. Toda hora a gente bagunçava e arrumava tudo. Então, a Ela ia Beatriz, lá com você na Ela loja. passou a infância lá, ela passou a porque infância na loja. ela estudava de manhã e na hora do almoço a gente pegava ela na escola e levava para a loja. Ela almoçava, fazia dever, E depois ia para as às atividades vezes dela, dormia. né, no sofá. Então, assim, a loja vive a Beatriz ainda ali. Não Uhum. só na loja, como na nossa casa também. Porque, assim, ela pode não estar aqui, mas em matéria, né? Mas a Beatriz está sempre com a gente. A gente se mudou do apartamento, mas continuamos no mesmo Condomínio. condomínio, né? Até porque a E, gente trouxe nossa família toda para cá, né? e Mora vocês aqui. conseguiram depois, ou foi muito difícil, até porque entrar no quarto dela, né? Não só onde tudo aconteceu, mas é dela, né? Mas Engraçado que o quarto dela era o que menos É. é, atingia a gente nessa questão do o luto. quarto permaneceu do mesmo jeito por Eu muito acho tempo. que pelo fato da gente não ter corrido na janela e olhado para baixo, que a gente não tem essa visão, não teve. Né? Eu acho que isso tirou esse estigma do quarto dela e a gente morou lá mais quanto? 2 anos. 2 anos. O quartinho dela lá, tudo do jeito que E assim, era. todo mundo dizia, vocês têm que se desfazer das coisas dela. Não, cada um vive de uma maneira. E nos fazia bem ainda estar tudo do jeito dela ali. De vez em quando, que a Cíntia, depois com muito tempo, né? O ditado é certo. Dê tempo ao tempo. O tempo ele se encarrega de ir fazendo as coisas. Não queira atropelar. Então, a Cíntia, de vez em quando, ela sentia que ela precisava Desfazer de ir alguma coisa. desfazendo de alguma coisa. E assim foi. Aos pouquinhos, nos mudamos, trouxemos o quarto dela para cá, né, a cama dela, tudo, os bichinhos dela, os bichinhos de pelúcia, as roupas dela. E assim, ainda tem coisas dela aqui. Tem coisas que a gente não consegue realmente se desfazer porque não tem como. Não E tem se traz explicação. memória boas pra vocês, não tem porquê, né? Vocês... É. Tem fotos dela, já falaram até pra gente. Ah, vocês não tem que ter foto dela. Vocês não tem que ficar lembrando. Pô, não existe Tem isso. foto, tem a tatuagem que eu fiz, que eu olho para ela todo dia. O meu computador, quando eu abro, é a Beatriz. Meu celular é a Beatriz. Então, assim, não tem como esquecer a Beatriz. E não Eu vai acho, ser eu acho que tirando até aqui. a maior dor de quem perde, principalmente um filho, uma filha, é quando alguém fala pra esquecer, né? De alguma maneira, não deixar a pessoa falar, né? Vocês não têm A noção. dor é ver que o mundo continuou, todo mundo continuou e ela não está E aqui. ela não está aqui. E assim, machuca mais a pessoa querer esquecer ela. Eu não vou esquecer nunca. Né? E uma coisa também que está sendo fundamental é um apoiar o outro. Em nenhum momento nada abalou o nosso casamento. Muito pelo contrário, a gente se uniu mais ainda e um apoia o outro. Tem os dias bons, tem os dias ruins, tem aquele dia que a gente quer chorar, sabe? Que o coração aperta, a gente chora,
Eu, eu choro quase todo dia, né? Não na frente dela, mas assim, na loja, eu, eu lembro da Beatriz. Então, assim, quando a gente tem uma realização, que é vender um carro, Tudo a gente lembra ela. tudo a gente lembra ela, porque ela estaria ali naquele momento com a gente A gente feliz. passeia no shopping, a gente olha uma roupa e fala, Beatriz ia adorar essa roupa. De Parquinho, tudo. ela adorava um Ah, ela ia parquinho. adorar esse parquinho. No shopping tinha um parquinho lá que ela ia desde pequenininha, ela quase nem andava, já ia para esse parquinho. Quando ela pôde atingir uma idade que podia ficar sozinha, nossa, que felicidade. As tias do parquinho adoravam a Beatriz. Adoravam. E Cíntia, quando que você descobriu esse mundo até das redes sociais, que você viu que até a sua filha, nossa, talvez alguma justificativa para tudo, né? Porque vocês não viam isso no comportamento do dia a dia. Mas aí quando você descobriu, como é que foi isso? Como é que foi essa sensação até dividir com o Carlos? Ah, foi muito triste, porque até então eu achava que TikTok era brincadeira, né? A gente Só sempre, dancinha. a gente achava que era aquelas dancinhas, brincadeira, memes. E aí, quando eu descobri isso, e entrei, comecei a entrar nos chats e tudo, comecei a printar tela, comecei a denunciar vídeos, e o TikTok não acatava nenhuma denúncia, botava os vídeos de volta, não tirava. Então, eu vi que eu estava praticamente enxugando gelo, era muita coisa acontecendo ali, e eu tentando, de alguma maneira, fazer com que outra criança não fizesse o que ela fez, mas vendo que o mundo realmente está ficando muito difícil. Inclusive, assim, muita gente falou pra gente, ah, vocês podem ter outro filho. Primeiro que Nada vai substituir a Beatriz. nada substitui. E segundo, porque eu acho que o mundo, Tá eu muito não, cruel. depois de tudo que a gente Já falaram passou, pra gente adotar uma criança. eu teria muito medo de acontecer de novo. Eu teria muito medo. Eu provavelmente eu ia querer botar meu filho numa redoma, de não deixar ele ter celular, de não deixar ver nada. E a gente sabe que hoje em dia você Não cerca está de um fácil. lado, a criança vai para a escola ou vai brincar com um amiguinho, ele vai ver o celular. Então, não adianta, você não consegue cercar seu filho 100%. Igual assim, eu já fui muito julgada em comentários, tudo, de Nossa, gente meu falando, Deus. ah, mas criança não tem que ter celular. As pessoas gostam muito de julgar. Ah, a mãe não viu o celular da filha. E a Cintia via. Eu via na frente dela, até um dia ela falou assim, mãe, quando eu vou ter minha privacidade? Eu falei, nunca. Quando você for minha filha, até pelo menos uns 18 anos, você não vai ter privacidade. Brincava com ele. Eu vasculhava tudo, Mas só não sendo durona, não, assim, de grosseira, não. de Ela brincadeira. brincava, não, filho, eu vou ver seu celular sempre. Porque É. era uma maneira da gente proteger, né? Então, assim, a Cintia que fazia mais isso. Eu não. Eu não Só tinha. que, como o policial falou, ela instalava e desinstalava o Discord, já sabia instalar, aquele Gacha Life também, né, que dizem que está acontecendo várias coisas também dentro do chat, aquele Gacha Life. Eu tinha uma implicância com aquele joguinho, não sei se é aplicativo, aí eu mandava ela desinstalar. Ela desinstalava, quando eu ia ver o celular, estava lá, e ele instalava de novo. E Aí, Cíntia, eu acho que até quando vocês disseram lá no começo que ela ia com band-aid na escola, essas Não, coisas. não, isso ela levava a escondido gente descobriu depois depois. que os amigos contaram para os pais que ela usava Colocava o band-aid. band-aid aqui no pulso e ficava mostrando para os amigos Na aqui, ó, verdade, eles achavam que ela se cortava. que ela se cortava. Mas aí eles achavam Não falavam nada. ficavam em choque, não? Não, Não. eu acho que Durante até ela fazia isso para chamar para chamar atenção, só atenção. que eles não se importaram. É, Ainda tem essa até questão dela, até no dia, ela levar a carta, de repente foi uma forma dela pensar pediu assim: será ajuda. que alguém vai se importar? Ah, ela levou uma carta para a escola. Essa carta que ela deixou Essa carta de escondida, ela levou para a escola de manhã, um dia, e mostrou aos amigos. Falou: olha, se eu não vier amanhã para a escola, vocês já sabem. Ou seja, eu vou tirar minha vida.
E eles contaram depois. Não, não, Não. contaram depois que ela Uhum. mostrou a carta. Na Mas verdade, eu assim, fiquei sabendo de uma mãe, de uma é, outra criança mas que. ninguém teve a empatia de falar assim, mãe, a Beatriz falou que vai tirar a vida hoje. Durante a pandemia, né, que as crianças estavam em casa, teve duas amiguinhas, uma falou para a outra que ia tirar a vida, que não estava aguentando mais ficar em casa. Aí essa amiguinha falou para a mãe na mesma hora entrou em contato com a mãe dela e falou, está acontecendo isso, e conseguiu salvar a menina. E assim, com a Beatriz não houve isso, né? Os amiguinhos sabiam, os amiguinhos mais próximos dela, sabia que ela ia fazer isso e não falaram nada. Porque ao menor sinal, se falasse, ela estaria aqui hoje, nem que ela estivesse amarrada na cama, mas ela ia estar. Porque a gente ia cuidar dela. Porque a Aí gente não sabia. eles disseram que não acreditavam, né? É É porque a criança Beatriz era também, muito né? também, Faladeira. ela falava as coisas, né? Ela era muito espivitada, assim como a gente fala aqui. Então, às vezes, não acreditavam no que ela falava. E até, eu acho que falta até uma discussão sobre saúde mental, sobre o uso das redes sociais. Claro que a escola já está muito pesada de muita responsabilidade, mas isso eu acho que precisava. Talvez trazer um profissional da área de psicologia, trazer vocês como os pais também que já passaram por isso e é muito passam, na verdade, por isso, até para essas crianças começarem a ter conhecimento também, além dos pais que também precisam ter esse conhecimento. E eu até pergunto para vocês como é que a escola agiu depois disso. Então, no dia que foi o enterro dela, a escola parou. Acho que não teve nem aula naquele Não teve dia. aula naquele dia e Foram a coordenadora, a diretora, todas todos foram no foram enterro dela, na missa de e, sétimo e a dia. escola parou. Aí na minha inocência, acreditei que a escola fosse fazer um trabalho com as crianças para conscientização, porque a escola inteira ficou sabendo o que aconteceu. E a Beatriz E era Beatriz era conhecida. conhecida até no ensino médio, ela tinha amizade no ensino médio, dos pequenininhos, dos grandes, todo mundo. E aí, né, eu fiquei em contato com mães que as crianças continuaram lá e elas disseram que não houve esse movimento, não teve essa conscientização das crianças. Não falaram nada a respeito, inclusive continuaram com a turma na mesma sala, depois do acontecido. As crianças ficaram traumatizadas, não queriam nem chegar perto da cadeira que ela sentava. A Quer dizer, cadeira dela assim, ficou vazia. nem para mudar a turma de sala, né, de ambiente, para poder tirar aquilo, né, da cabeça deles. Teve a melhor amiga dela que a mãe teve que tirar da escola, porque teve que levar para o psiquiatra e tudo aquilo mais. E tem crianças que devem até hoje lembrar disso. A Beatriz, Mas a realmente, escola não tomou. nós temos contato ainda com vários pais, né? E a gente cria aquele vínculo, né? Sempre tem uma turminha, então as mães sempre junto em festas. E hoje a gente vê, né, as crianças, que a gente chama de criança ainda, né? Hoje tudo com 16, 17, 17 anos, tão imensos. E era aqueles pequenininhos que a gente conheceu desde pequenininho. Então, assim, a gente E fica Carlos, Beatriz estaria aqui hoje, né? é exatamente isso que eu queria dizer, porque eu acredito que, até você falando isso, né, das crianças lá agora com 17 anos, porque vocês pedem no luto a filha de 13 anos e, ao mesmo tempo, o futuro da filha que vocês imaginam também que poderiam ter, né? Claro que ela tá presente em vocês, mas é uma perda do que você poderia imaginar dela presente aqui, né? Um luto mais É não difícil poder ainda. mais realizar um sonho. E ela tinha sonhos? Tinha. ela Ela, queria ir para a Coreia, ela queria ir para a Coreia, conhecer o BTS, conhecer o BTS. Ela, pelo que a gente conversa às vezes, ela talvez fosse veterinária ou ou bióloga. bióloga, porque ela gostava muito de bicho. E a gente, quando viajava para lugares diferentes, praia ou um mato, assim, ela ia atrás dos bichinhos, queria pegar, queria Ela queria trazer um ver. sapo de Maceió, Ela quase pegou um sapo no colo, um sapo gigantesco. cavalo marinho, ela Cavalo pegou na marinho. praia, queria trazer. Deixa eu levar, a mãe, ele é tão lindo. Pegava girino nas lagoas que ela ia, ela ficava catando os girinos.
Beatriz Vocês era têm cachorros, gato, alguma coisa em casa? temos uma cachorrinha. É a cachorrinha, a É Clara. a Clarinha, que A há Clara 9 tem anos. 9 anos. Era o xodó da Beatriz. Hum. Era o Ela xodó. acordava quase todo dia ela com a lambida. Beatriz adorava ela e ela adorava a Beatriz. No entanto, que Até hoje, se eu falar com a Clara, né, que é cachorra, cadê a falar, cadê Beatriz? Beatriz? Ela fica Ela assim, fica olha para um lado, procurando a olha para o Beatriz outro. e late pro quarto dela, porque ela sabe que a Beatriz está ali. E como é que ficaram os avós? Ah, assim, a minha mãe é uma rocha, né? No dia do acontecido, ela parecia que ela estava anestesiada. Ela só perguntava o que aconteceu, o que aconteceu, sabe? E assim, para minha mãe foi uma perda muito grande porque ela tinha mais contato com a Beatriz do que as outras netas, né? Minha mãe tem mais um casal de netos, que são meus afilhados. Então, assim, a Beatriz era a mais apegada, morava no mesmo prédio. Então, a Beatriz sempre foi a mais presente na vida da minha mãe. Dos pais dela, nem tanto, né? Eles ainda moravam em Ainda outro lugar. moravam em outro condomínio. E agora nós trouxemos eles para cá, vai fazer um ano. Mas assim, ela participou da vida dele, eles participaram da vida dela, mas não tão intensamente quanto a minha mãe e a minha irmã, né? A minha irmã mais velha, era como se fosse a irmã dela. Uma hora elas estavam agarradas, uma hora elas estavam brigando, mas era o xodó da minha irmã também. Ela teve aniversário de 13 anos? Teve de todos. No Um, restaurante dois, que três. ela escolheu, o restaurante, que era um restaurante também que tinha um parquinho que ela adorava. E ela quis ir por causa do Por parquinho. causa do parquinho. 13 Levou, anos. levou os amigos, todos adolescentes já, porque ela queria fazer no restaurante lá do parquinho. A Beatriz teve todos os aniversários, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até os 13 anos, em casa E, de festa. Até os 10, né? Até os 10. Até os 10 foi em casa de festa. Ela que escolhia os temas, ela que escolhia tudo. E depois eram festas assim, No no play. play, no restaurante. Então ela eu tinha uma até. vida. De 13 anos, inclusive, ela estava com um namoradinho, né? É, Aí cantaram parabéns, com quem será que ela vai casar? E ela toda, né? Toda alegre. E eu até notei aqui que foi no dia 24 de maio de 2021, né, que tudo aconteceu. E as datas, quando chegam, né, quando se passa ano, querendo ou não, os pais começam a sentir tudo de novo. Talvez no dia 24 de todo mês, talvez só no mês de maio, talvez só no aniversário dela, talvez no Natal, nas datas que eram antes felizes, que tinham mais significado quando vocês tinham ela. Como é pra vocês quando chega dia 24? Para mim, o dia 24 eu só conto o tempo que a gente está sem ela. E assim, eu acho que, pelo menos eu, que eu mais sinto são as datas realmente, de aniversário, Natal, aniversário dela, seu aniversário, né? Meu aniversário, para mim, é desde que ela se foi, que eu não canto parabéns. Não consigo. Já pedi, aniversário meu, não quero que cante, eu ainda não me sinto bem, não. Se cantar, eu vou começar a chorar no meu aniversário, então eu já pedi. é, Assim, cada um tem a sua forma, né? para mim, assim, não são só os dias específicos, são todos os dias. Tem dia que eu e ele, ao mesmo tempo, a gente sente aquela falta, né? Não tem um dia específico. E eu É acredito, muito. tem muita gente que diz que é um dia de cada vez, mas na verdade eu acho que é uma hora, um minuto de cada vez, É porque né? a todo momento, né, como ela foi muito intensa na nossa vida, foram 13 anos intensos. Eu passava 24 horas com ela. Sentia mais até do que eu, porque eu ficava mais na loja, mas eu também, né, sempre, a Beatriz sempre foi muito intensa, a gente viajava bastante, às vezes ela viajava na sexta-feira e ia para a praia, né, para Cabo Frio, que a gente vai muito aqui, ela ia na sexta-feira, eu ia no sábado, depois que eu saía da loja, aí no domingo a gente voltava junto, mas assim, a gente estava sempre muito junto. Eu queria até saber de vocês, me permitam perguntar isso, se vocês têm até alguma crença que ajudam vocês nesse alívio
também. Eu desde o início eu frequento o centro espírita, né? Eu sempre fui, mas não frequentava. E aí eu senti a necessidade de ir, porque aconteceram várias coisas depois, né? Várias sensações vieram, vários medos, algumas coisas, e aí eu senti necessidade de ir. E aí eu frequento até hoje o centro espírita, eu comecei a frequentar. E ele, você, Eu me afastei. Eu, eu sou católico, né? Uhum. A minha mãe é católica, apostólica romana, vai à missa todo domingo, assiste missa todo o dia inteiro na televisão. E assim, eu me afastei e até eu vou falar para você, foi meio que uma revolta, né? É o que eu sinto assim. Hoje é bem menos, porque com o tempo você vai entendendo, né, as coisas, mas assim, eu estou muito afastado. A minha religião, eu falo que é o trabalho, né? Eu estou trabalhando demais, eu tento ocupar minha mente com o trabalho. E Cíntia, você falou até de sensações. Vocês já sentiram, até pergunto para você também, Carlos, que em algum momento, você falou do espiritismo, mas em que algum momento, minha filha está presente aqui. Eu tive essa sensação. Sim. várias vezes. É, logo no primeiro mês No início, foi, a gente achou que fosse ela, mas não não era. era, Alguma coisa que veio para atormentar a gente, assim, foi bem real mesmo. né? Coisa de queimar luz, dar curto-circuito, de eu sentir me empurrar dentro de casa. Eu comecei a entrar em pânico de entrar dentro de casa. Teve um dia que eu não conseguia entrar. Teve, E acendia todas as luzes de casa, tinha é, que deixar todas as luzes acendi acesas. as luzes. Aí, quando eu entrava em casa, quando eu estava no meu quarto, a luz do quarto dela apagava. Teve Ah, um dia que foi assim, a prima dela foi embora na quinta-feira e a Beatriz fez isso na segunda seguinte. E depois disso a Carol voltou e ficou aqui quase um mês, né? Com a Cíntia, para poder não deixar a Cíntia sozinha em casa. E eu tinha que trabalhar e ela ficou aqui com a Cíntia, apesar de ter toda a família dando suporte, mas a Carol ficou aqui em casa praticamente um mês, depois voltou para Natal, que ela tinha que trabalhar. E aí teve um dia que a gente estava lá no quarto dela, né? você foi Eu fui primeiro. primeiro para o quarto, porque me bateu uma angústia, eu fui para o quarto dela e sentei na cama dela e chorei. Aí a Cíntia veio, me abraçou, né? Ficamos chorando lá no quarto. E de repente a luz do quarto dela começou Quando a eu dar um peguei o curto. bichinho. Quando a Cíntia pegou o bichinho dela, a luz do quarto dela começou a entrar em curto, fazendo um barulho mesmo. Zzz, zzz, e apagou, né? A luz apagou. E quando aconteceu isso, eu comecei a gritar, assim, a falar: não, não é a Beatriz que está aqui, sabe? Quem estiver aqui agora, vai embora daqui, vocês não têm que fazer isso, sabe? A Beatriz é luz. Eu comecei a mesmo, com raiva, assim, Uhum. daquela coisa que estava acontecendo ali. E depois desse dia nunca mais aconteceu nada. Não apagava mais as luzes. Isso foi real, tá? Isso foi bem real mesmo. Por isso que eu falo, não foi a Beatriz que fez isso. Não foi ela que sentou lá e se jogou. E, Foi Cin- alguma coisa que fez isso. e Cíntia, você teve alguma resposta até dentro do espiritismo? Teve alguma carta? Claro que se você quiser compartilhar também. Tive sim, assim, depois de um tempo eu comecei a procurar os médiuns mais respeitados, né, do Brasil, não fui em qualquer local. Eu recebi a primeira carta dela com o Orlando Noronha, aquele médium que roda o Brasil todo, né? A primeira carta dela, uma carta linda, ela dizendo que não existe inferno para quem comete suicídio. E a assinatura dela, letrinha dela, tudo. Aí a segunda carta eu recebi no médium Henrique Botaro, né, que também roda o Brasil. Aí nele eu já recebi duas, no Orlando eu também já recebi duas cartas dela. E assim, aonde tiver, vai ter agora agosto, vai ter novembro, e toda vez que tiver eu vou, porque é a única forma de eu me comunicar, né? Dela se comunicar comigo.
E Carlos, quando você contou que o que do dia que tinha acontecido e que estava lá vendo a sua filha, né? É, é um ato que exige muito mais do que força, talvez até coragem, porque não queria ter força, você queria ter a sua filha do lado, foi obrigatório ter força. Mas naquele momento que ela nasceu, desde que você descobriu que ia ser pai dessa menina, você já meio que prometeu pra ela que estaria no dia bom, no dia mau, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, mas no momento mais difícil você não largou a mão dela. E você tava lá, e ela continua. Isso é um ato que eu acho que não tem nem nome, né, pra falar, porque imagina você tendo que ver a sua filha ali, né, naquela situação, e você, não, mas eu sou pai. Transcende, né, tudo. E talvez essa revolta que você diz até com a religião, porque eu acredito que é muito mais uma questão de sua espiritualidade, não precisa frequentar. Claro que se a pessoa quiser frequentar a igreja, até para ter uma vida em comunidade também, porque nós somos seres sociais, né? Mas eu acho que tem a ver até mais com espiritualidade, com entendimento de amor. E sua filha era muito amor que transbordava também em vocês. É a soma de vocês dois, né? E eu acredito que essa revolta é um pouquinho do que você tem com você também, de uma culpa, né? Que você não tem culpa nenhuma, nem você, nem a Uhum. Cíntia, né? A Por mais que gente, eu acho que o luto dói, né? Nos coloca essa culpa, né? Ai, se eu tivesse lá mais presente, mas vocês fizeram tudo. Dá pra ver que fizeram tudo. E realmente a internet e as redes sociais estão indo para o mundo numa velocidade que não tem nem como a gente dar é muito conta. forte que a gente. É muito acelerado, a gente não consegue acompanhar. É isso. E Cíntia, eu acredito até que você ressignifica a sua dor. Eu acho que não é uma superação, mas você ressignifica através de um dom. Depois que a sua filha, eu digo do corpo físico, não está mais presente, porque ela está em vocês, em tudo que vocês dizem, em tudo que vocês fazem, mas a sua dor ressignifica em um dom e você está salvando vidas. E através dessa entrevista também vai salvar, porque muitos pais vão se alertar. Eu espero também que não só pais, às vezes um parente, né? Tem uma sobrinha, alguma coisa assim, pode ver na família alguma coisa, pesquisar porque está muito quieto, ou está só no quarto, tentar de alguma forma ajudar esses pais também. E você talvez não tenha nem a dimensão dessa missão sua, né? Porque são vidas que você às vezes não conhece e vidas salvas porque sua filha realmente é luz. A gente não entende, né? Porque, nossa, só 13 anos, mas não foram só. Porque essa menina viveu intensamente. Tem gente que quer mais dias de vida, mas ela deu vida a cada dia que ela teve, Com né? certeza. E, e claro que vocês queriam ter muito mais que 13 anos, queriam ter mais que talvez 100, que chegasse, que ela vivesse. Não é algo natural da vida perder uma filha, né? Não é algo que a gente espera, né? Não é um processo natural. E vocês têm uma consciência tão linda de falar, não, vou dar um tempo ao tempo, como o Carlos falou. Carlos, é muito difícil que um pai venha aqui me dar entrevista. E as pessoas me cobram, né? Nossa, porque. E o pai? Cadê o pai, né? Mas porque às vezes o homem não quer expor o seu sentimento, ele quer ficar quieto porque a sociedade criou assim, né? O homem ele tem que ser a força, ele tem que guardar, só que tudo que guarda vira sintoma, né? E você tá aqui representando tantos pais que vão ver essa entrevista e sentem uma dor de perder um filho e eles não conseguem falar, e talvez vendo você, eles vão começar a se abrir. Então você também tem uma missão muito, muito forte. E Cíntia, eu já te falei da sua missão também. E eu espero, não sei se você conseguiria nesse momento, mas eu queria que alguma escola te desse até a chance de falar com os pais, porque isso é um assunto que precisa ser dito, precisa ser falado e de forma urgente, é para ontem, né? Para que não novas vidas não sejam ceifadas, novos sonhos não sejam ceifados. E eu até peço para vocês nesse momento, porque vocês têm essa propriedade de dizer que cada um diga da sua maneira, que vocês digam alguma coisa do coração de vocês para os pais, talvez que perderam os filhos ou que
talvez para alertar de alguma maneira também, para que reparem mais como os filhos estão, uma mensagem no coração de vocês. Desde o início, o meu Instagram eu usei muito para fazer os alertas e para deixar a história dela gravada ali, né? Eu tenho um Instagram que é aberto e toda a história dela está ali. E com isso, depois de um tempo, eu descobri que o mais importante nisso tudo não é você alertar os pais a ver algum sinal, porque a gente não teve sinal nenhum. E eu acredito que o que salvaria a vida da Beatriz seria os próprios amigos que ficaram sabendo, né? Porque sempre um adolescente vai contar para algum amigo, né? Não vai fazer isso em silêncio sozinho. E, e ela contou para alguns amigos, vamos botar assim, uns cinco, seis amigos que ela contava isso. E aí ninguém sinalizou para os pais, ninguém falou com a diretora da escola, coordenadora, ninguém falou, ficou um silêncio. Eu acho que a conscientização das crianças em alertar os pais nessa situação, que um conta para o outro, sempre. Um vai contar alguma coisa para o outro. E se eles tiverem consciência de alertar algum adulto, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque realmente você querer ter sinais do filho que vai, pretende fazer uma coisa dessa é muito difícil. É muito difícil. A Beatriz, para a gente, não deu nada. Nada, absolutamente nada. É como se o chão tivesse se aberto assim, de cair do precipício, porque foi assim, inacreditável. Não tem nenhuma explicação. E Eu acho até os pais que vêm aqui, que falam até quando é suicídio infantil, os pais até têm uma abertura com os filhos, muitos têm, e eles dizem, nossa, eu falava com meu filho de tudo, né? De sexualidade, falava abertamente de qualquer coisa. Só que eu nunca imaginava que o suicídio era um tema, né? E por isso que às vezes o silêncio é mais uma dificuldade, um alerta, né? A escola ficou em silêncio depois da morte da filha de vocês, e talvez fosse o momento de falar alguma coisa sobre saúde mental, porque o silêncio provocou na cabeça daquelas adolescentes, crianças, coisas que eles nem imaginam. Então, eu a acredito. culpa, né, que eu acredito que alguns carreguem Exato. até hoje de não ter Ajudar. ajudado, assim, não intencionalmente, mas no fundo, alguém poderia ter salvado a vida dela. Eu E é cada acredito. vez mais urgente falar de saúde mental, de suicídio, de ansiedade, porque as redes sociais, usadas de formas em excesso, também causam ansiedade, também pode causar depressão. É, é um grande alerta, principalmente para uma cabeça de uma ali, criança mudando para adolescente que está muito confusa. Nós passamos, vocês passaram por isso também, claro que em época diferente. Tinham outras maneiras, né, de que os pais lidavam, que vocês mesmos lidavam. E agora tem as redes sociais, que é um outro universo, então tem nós aqui, corpo físico, mas nós ali numa multidão. Então ela tá ali no quarto dela, mas ela não tá sozinha, ela tava com muita gente, como você disse. Então essa é muita gente, que eram os amigos que estavam ali conversando com ela, que sabiam coisas às vezes que vocês não sabiam, né? Outras versões da Beatriz. E eu até pergunto, Carlos, para você. Queria que você também deixasse uma mensagem especialmente para os pais. Eu acho que, acho não, tenho certeza. Eu acho que mesmo você sendo pai, que a gente tem o costume de ser mais durão e tal, mas demonstra o seu amor pelo seu filho, sabe? Demonstra esse carinho, cuida das crianças, não tem que ficar com essa capa de durão, de seu pai que tem que ser mais durão, que a mãe é que tem que cuidar. Não, o pai também tem que cuidar da criança, tem que ajudar, sabe? Eu falo, nós vivemos intensamente a vida da Beatriz. Eu, mesmo como pai, com o meu trabalho, eu vivi muito a vida dela. Então, assim, eu estive presente em quase tudo, né?
Então, eu não, eu falo para você, a gente não fez mais porque não podia fazer mais. É porque ela não nos deu chance de demonstrar nada, né? Mas é só isso, é dedicar a sua vida ao seu filho, cuidar ao menor sinal, a gente não teve mais quem tiver um sinal, cuida, sabe? Conversa com seu filho, demonstra que você está ali para ajudar. Apesar de que muitas crianças não, adolescentes, né, tem aquele negócio de, não quero falar com meu pai, não quero falar com minha mãe, certos assuntos. Mas quanto mais você conversar, melhor. E buscar ajuda, né? E Porque buscar. depois que eu fiz esse meu Instagram e todos os alertas, muita gente, assim, eu não parava de responder pessoas no direct, pedindo socorro, dizendo que o filho falou que não quer mais viver. Então, quer dizer, você vê pais que o filho chegar para os pais e dizer que não quer mais viver, a gente não teve essa chance É, dela chegar para a gente falar isso. Aí a pessoa me perguntando o que que eu faço, o que que eu faço, e assim, jogando essa responsabilidade de eu dar a solução do problema, né? O que eu pude fazer é orientar, busca ajuda profissional, busca psicólogo, psiquiatra, tudo que você puder, porque depois que acontece, não tem mais volta. As pessoas às vezes têm a chance de salvar os próprios filhos, mas elas parece que acham que essas coisas só acontecem na casa do vizinho, né? Ninguém vai achar que isso vai acontecer com meu filho. Muita gente tem essa negação. é isso aí. Abrace seu filho, beije seu filho. Não tenha vergonha de dizer, filho, eu te amo, filho, eu te amo. Porque você não Aproveitar, sabe se né? vai ser o último, eu te amo. Eu dei o último abraço e o último eu te amo para ela. E não sabia que seria o último, né? Então, o que puder fazer para ajudar, faça. E eu não tenho dúvida que a Beatriz nasceu com os pais que deveria ter nascido, que ela não escolheria pais diferentes, assim como vocês não escolheriam outra filha. E eu acredito que não era nem, não sou psicóloga, não era talvez nenhuma depressão, talvez alguma questão de que ela queria chamar atenção em algum momento assim, né, de adolescência, talvez até um transtorno, não sabemos, tô só a Beatriz aqui, né, conversando com ela, né, mas que ela não dava sinais de tristeza, então nem a psicóloga conseguiu saber ao certo, né? Então, realmente só com ela que a gente descobriria os transtornos. Então, por isso que é importante os pais, né? Não só os pais, como os amigos, colegas, quem tá mais perto, né? Os professores às vezes ajudam, conseguem perceber também, né? E falar com os pais. Mas, Carlos e Cíntia, eu tenho, desde o começo dessa entrevista, quando a Cíntia me enviou as fotos da Beatriz, e eu falei pra ela, nossa, não acredito, né? Porque dá pra ver, eu sei que as fotos às vezes enganam, mas dá pra ver naquelas fotos, dá pra sentir que ela foi muito amada, que ela continua sendo amada. E que ela Uhum. também era amor, ela tinha liberdade de se expressar, de dançar, dava pra ver que ela tinha essa liberdade de se expressar com vocês, que isso não era um problema pra ela. Então, porque às vezes é, né? Às vezes Uhum. as pessoas têm uma certa timidez, se recolhem, né? Não conseguem às vezes conversar com os pais, que são mais fechados, mas pela Beatriz eu não via isso não só pelos que vocês estão falando, mas pelo que a Cíntia me mandou também de imagens reais, porque o vídeo é real. E ela estava muito expressiva, ela se sentia bem em se expressar, então é realmente um choque, né? Talvez até na família toda e talvez não tenha sido um suicídio, né? Então um choque ainda mais, né? Porque talvez nunca foi falado, né, disso. E eu também não sei como, até quero dizer para vocês e que vocês possam ajudar, principalmente pessoas que venham aqui perder alguém por suicídio, porque é uma forma, eu acho que ela torna vítima, né? Ninguém escolhe o suicídio, eu acho que as pessoas são vítimas de suicídio, mas que tem muitos preconceitos na sociedade. E inclusive na religião, né, Carlos?
Eu queria até que vocês sofreram algum tipo de preconceito com relação à morte da filha de vocês? Não Não, diretamente. não, Assim, assim, ninguém nunca falou nada pra gente, né? Uhum. Mas no fundo, um ou outro pensa, né? A primeira coisa que pensa, ela fez isso porque os pais não davam amor, eram muito não, grosseiros. mas a questão do suicídio, é, muita gente já chega achando que ela era É maltratada, isso que ela aí. sofreu maus Isso tratos, aí não que tinha. Não é, tinha. Né? Os próprios moradores aqui do condomínio, quando os policiais lembram, pô, mas como é que era a vida dela? Todos eles falavam, a Beatriz tinha uma vida maravilhosa. As crianças falavam que elas queriam ter a vida que a Beatriz tinha. mas com relação à religião, né, de ela é, demonizar o suicídio, para mim não teve essa situação porque Não, eu estou numa doutrina, né, que não, jamais eu vou ouvir isso de ninguém. Agora, da família também, ninguém não, nunca tivemos nada disso. Muito pelo diretamente, né? contrário, a gente só teve apoio, né, Muitas orações, muita gente de todas as ligando, religiões, de de todas. todas. Isso que eu acredito que é o que faz a religião ser boa, é o amor, né? É, Quando as pessoas centralizam no amor, eu acho que tá no caminho certo. sim. A gente recebeu muito apoio e recebe até hoje, né? Muito. Então é isso que faz a gente seguir, né, de pé, porque não é fácil. E hoje o nosso, vou dizer assim, a gente está canalizando nosso amor hoje para nossa filhada, que foi minha primeira filha, né, que eu digo que é minha primeira filha. E ela Ela chegou a é conviver com a Beatriz. muito, Sim, muito. Ela uma vez deu um susto na gente, a Beatriz, né, Uhum. lá na casa da minha mãe. A Ana Clara era um pouco menor, hoje ela tem 22 anos, a Ana Clara. Elas tinham essa diferença de 5 anos de idade. Elas estavam na piscina, eu na sala com a minha mãe e com a minha irmã. Daqui a pouco a Ana Clara chegou com a Beatriz desmaiada no colo. Dindo, ela se afogou, né? E aí, de repente, a Beatriz voltou chorando. E ela brincando na piscina, ela bateu com a cabeça e desmaiou. piscina de Piscina de plástico, com um plástico, né? palmo assim já. Eu acho que ela não é que ela se afogou. Ela, na brincadeira, É, acho que ela deu uma batida na cabeça. e a Ana Clara ficou apavorada, mas fora isso, a Beatriz nunca deu susto na gente, adorava tomar injeção, gostava de ficar olhando a injeção. Eu já tenho pavor e ela ficava me zoando, né? Ah, pai, deixa de ser medroso, não sei o quê. Mas é isso. E hoje a gente. E o meu sonho agora é ser avó, né? É, Porque meu filho tem 31 anos, está demorando muito. É já um recado pra ele, coitada. Já, anos. já mandei vários recados, mas eles querem casar primeiro. Eu falei, vamos embora, casa, Eles estão estudando, estão estão trabalhando. trabalhando, então é deixar, é aquilo, dá É tempo no ao tempo. tempo, né? Não As tem- coisas no tempo certo. E essas recordações, Carlos, que eu acho que a gente tem saudade do que é bom, né? E a Beatriz, o que fica da Beatriz mesmo são as coisas boas, né? O que recorda as coisas que vocês têm dela e tudo que vocês fazem também é por ela, né? Eu vou seguir, mas segue por ela também. No trabalho também, que é uma forma de você enxergar ela lá também. E é muito linda a união de vocês, de um não deixar a mão do outro, né? De estarem juntos, porque no luto é muito difícil isso, né? Um às vezes quer chorar, um às vezes tá melhorando, o outro, e um acolhe o outro, né? E é muito difícil. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui, porque é muito difícil falar, né? É, é um orgulho falar da filha de vocês, mas difícil também rememorar o dia, né? Então eu peço desculpas também se algum momento toquei em alguma coisa, mas agradeço vocês porque essa entrevista vai ajudar tanta gente de tantas formas que é em nome da Beatriz. Essa Sim. entrevista vai salvar vidas e eu acredito.
que seja em nome da Beatriz, porque a vida dela continua e ela continua salvando vidas através de vocês. Então, agradeço imensamente vocês e espero, Cíntia, que você continue nessa missão, porque ela é muito. Eu sei que é muito difícil, né? Às vezes depende mais dos outros também de ajudar, e às vezes os outros não querem, né? É mais difícil ainda. E Carlos, você só a sua presença aqui já é de tamanho gigante. Então, muito, muito obrigada. Eu deixo também um recado para vocês que estão assistindo, por favor, se atente às redes sociais. Às vezes, não só de um adolescente, às vezes um adulto também, né? Se atente ao seu amigo que está do lado, vê se ele está bem. Às vezes o sorriso não significa que a pessoa esteja realmente bem. Então pergunta, tá bem, mas você está realmente bem? Quer alguma ajuda? Talvez um profissional? Talvez uma conversa também, só uma escuta já ajuda tanta Um gente. abraço. Um abraço, fala mais que mil palavras e realmente fala. Um abraço. Página que diz que basta 8 minutos para você conseguir fazer uma pessoa mudar de ideia, E né? olha só. Teve alguém muito triste, basta você ligar para a pessoa, conversar ali durante 8 minutos, fazer com que ela mude o foco, né? Porque cada vida é importante, né? E nós não temos o 100% de equilíbrio de dias felizes, né? Quando, principalmente adultos, né? A gente sabe que é um equilíbrio, que é um dia cansativo, outro triste, às vezes feliz, né? Então é sempre uma escadinha, né? Nunca uma reta, uma constância. Então eu agradeço vocês por estarem aqui, pela Beatriz também. Ela está muito presente em vocês e vai continuar até o final da vida. Ela vai continuar além dessa vida. E agradeço vocês porque essa entrevista, como eu disse, eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas. Eu espero comentários também de pessoas que foram ajudadas. Eu vou botar seu Instagram aqui, Cíntia, se eu puder, claro, também. E agradeço cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Milena. De repente, né, você me achou para contar a nossa história. Que bom. E você falou, causou alguma dor em falar da Beatriz? Não, muito pelo contrário. Falar da Beatriz é muito fácil, porque ela era luz, A ela gente era poderia vida. ficar aqui horas falando. Cada momento que ela esteve presente na nossa vida foi intenso. Então, não tem como. A gente chora porque a gente sente saudade, né? E tem que chorar mesmo, tem que sentir, Sim, viu? sim, sim. Então é isso. Abrace seu filho, quem puder, abrace. Fala, o papai te ama, né? E tentar fazer sempre o melhor possível para o seu filho. E vocês fizeram e continuam fazendo o melhor pela Beatriz, viu? Muito. E eu acredito que em cada entrevista eu levo um pouquinho das pessoas que eu entrevisto, né? E eu vou levar um pouco da Beatriz também em cada entrevista.